Boa tarde a todos e a todas. Estamos começando agora a primeira feira do livro virtual Conexões da Elvessa Edições. E hoje a gente vai falar, né, tendo como autor que abre a nossa programação com o Pietro Costa, o autor Pietro Costa, vai falar com a gente de Brasília, Distrito Federal. O legal disso daqui é que o Pietro está falando do Brasil, eu estou falando da Suíça. Meu nome é Janine, eu sou a diretora da Elvésia e a gente vai bater um papo sobre o tema literatura nas redes sociais. Mas antes de bater esse papo, eu vou ler um pouquinho a biografia, né, do Pietro para que vocês conheçam um pouco mais do trabalho dele. O Pietro, ele é assessor jurídico de segunda instância no Ministério Público. Ele é escritor, poeta, agente e produtor cultural, comendador e embaixador da paz, presidente da Academia Cruzeirense de Letras, acadêmico internacional da FEBACLA, autor de 4 obras literárias, Entre a Caneta e o Papel, Um Convite à Transcendência, A Rosa dos Ventos, poemas e ensaios sobre o amor e o poder, Juras de Poesia Eterna e Urbano. Coautor de mais de 50 coletâneas e detentor de diversas honrarias, prêmios e títulos. O Pietro é também um poeta que já participa do Festival de Poesia de Lisboa há algum tempo com a gente. E nesse momento eu vou passar a palavra para que ele possa saudar a todos vocês. Muito obrigada pela audiência. Boa tarde, Janine Rosa. Muito obrigado pela acolhida tão gentil, né? Eu quero também agradecer a presença de todos e todas que nos acompanham, né, de toda a comunidade literária, e parabenizar, né, a iniciativa, não é, do Conexões, né, um evento de formato democrático, com temas sensíveis a todos nós, dedicados, né, à leitura, à escrita, ao fazer literário. Né? Com certeza vamos nos conectar, né, em profundas vivências e conhecimentos e aprender cada vez mais. Gratidão. Obrigada, Pietro. Obrigada pela sua participação. Então, como eu já falei, a gente hoje vai falar sobre literatura nas redes sociais. A nossa programação ela vai até a próxima sexta-feira e ao longo da semana a gente vai receber também outros autores e cada um vai falar sobre um tema específico. E o tema que eu trouxe hoje, antes de começar aqui a live, né? Eu e o Pietro estávamos conversando e a gente estava falando sobre essa situação do cenário pandêmico e sobre a importância que a internet tem para o setor artístico nesse momento. Por quê? Porque os artistas não estão podendo fazer shows, né, os músicos, os autores não estão podendo assinar livros, participarem de salões de livros, fazerem, enfim, feiras, lançamentos. Então, a importância que é vocês, né, de, enfim, amigos, colegas, parceiros de trabalho, compartilharem o que a gente produz, enfim, enviarem para amigos, para familiares, para que a gente consiga fazer uma grande rede, porque a arte ela só funciona no coletivo. E a primeira pergunta, inclusive, que eu tenho para o Pietro é que a gente sabe que o mercado editorial no Brasil ele ainda está dominado por best-sellers e por livros de prateleira de supermercado. Então, partindo desse princípio, eu direciono essa pergunta para o Pietro, você acredita que utilizar as redes sociais para promover os livros, quando você não é um autor conhecido, pode gerar bons resultados? Por quê? Vamos lá, pergunta muito interessante e pertinente, né? Eu acredito, eu sou entusiasta das redes sociais, né? Eu acredito que elas, se forem bem aproveitadas, né, se a gente conhecer as suas ferramentas e recursos, elas se tornam um lugar especial de aprendizagem e de conexão, né? Especialmente nesse contexto de pandemia, né? Nesse contexto de pandemia, a internet, o espaço virtual se tornou a nossa ágora, o nosso lugar de encontro, né? Público, o lugar para interagirmos, o lugar para a exposição das nossas ideias, nossos projetos, né? E eu acredito, né, que as redes sociais, né, a tecnologia, né, ela é uma aliada fantástica da literatura, né?
Aí eu gosto de recorrer a uma definição do meu amigo, professor, poeta, escritor, Marcos Fabrício. Eu acho bastante lúcida, quando ele frisa que a tecnologia é o uso da técnica em proveito da arte do relacionamento, né? E a literatura, ela é tecida, ela é formada por relacionamentos, né? Ela é um fenômeno que resulta de relacionamentos. O relacionamento dos autores e autoras, né, com as tradições, as culturas, as linguagens, os esquemas de pensamento. E a tecnologia, ela não se confunde com a maquinação, que a maquinação é o vínculo alienado do ser humano com os recursos tecnológicos, né? Então, exemplo de maquinação é quando a gente usa as redes sociais por exibicionismo, por imediatismo, né? Um exemplo, escritores que estão começando, às vezes, se deslumbram, né, com o brilho das telas, né, as telas de cristal, e enviam seus textos e tal, sem fazer uma revisão acurada, muitas vezes, né, sem, às vezes, também ter um hábito de leitura, né, a precipitação e literatura não combinam, né? Então, há que se fazer essa ressalva. Por outro lado, como eu falei, a rede social, ela é uma aliada, se a gente conhecer bem, né? A gente vê lives incríveis, né, sobre técnicas de escrita, inserção no mercado editorial, oficinas para despertar a sensibilidade criativa, né? Eu vou citar algumas, né, mas não sem desmerecer as demais, é por especial apreço, né? E como também uma forma de consideração mesmo, de divulgar, né? Tem nos bastidores, que é o Instagram do Mauro Rocha, que vai entrevistar produtores culturais. Tem o Alexandre Lobão, com diversos cursos, oficinas, conversando com o pessoal, referências mesmo da produção literária. Tem a Nilva Souza, desnudando o escritor, no seu Instagram, Sinta Minha Poesia. O Alê Social, que é o Alê Social 34, né, que é o Alexandre Fonseca, aqui de Brasília. Ele trabalha com deficiência, ele é organizador de antologias e faz lives entrevistando, né, o pessoal envolvido com literatura. Tem a Noélia Ribeiro, né, entre vários outros. Eu faço as minhas lives também, o Faces da Poesia no Facebook, o Instantes Poético no Instagram, né, Pietro Costa, _ escritor. No YouTube eu faço um tributo à imortalidade, que é para enaltecer, né, poetas conhecidos, célebres, né, para a gente manter viva a literatura. Então, é isso. Eu colocaria assim que as redes sociais podem ser realmente aliadas fantásticas para a literatura. Para promover os livros, promover o conhecimento, né? Tá sem áudio. Cortou o áudio, desculpa. Pronto. Desculpa, gente, ó. É que nos bastidores aqui eu tenho minha filha, que tá no outro cômodo, que tá chorando, então eu não posso deixar as pessoas ouvirem. Então, voltando a falar o que eu tava falando, Pietra, que você citou que a gente precisa ter cuidado, né? Enquanto autor, sendo um novo autor ou um autor que já tem livro publicado, de passar o texto por uma revisão quando a gente vai publicar nas redes sociais. E isso é importante a gente frisar porque o leitor que recebe aquela informação, que recebe aquela publicação, seja em forma de blog, em forma de postagem por Instagram ou Facebook, ele vai pegar aquela informação e vai compartilhar para as pessoas
que, né, que o seguem. E aí ele acaba tendo uma posição de influenciador digital. Então, o risco que se tem, ele é grande, porque se você publicar um texto sem corrigir, enfim, sem fazer o mínimo de uma correção, a gente repassa uma informação que não é correta, né? Com certeza. E algo assim que muito me preocupa, né, nessas redes sociais é que muitas, eu não vou falar muitos dados, né, são passados pelo crivo da responsabilidade social e da verdade, né? Então as pessoas absorvem aquilo e divulgam, vão encaminhando aquilo, né? É o problema das fake news, né? Por exemplo, polêmicas são muito comentadas no âmbito literário de atribuir textos só a título de exemplo, né? Atribuir textos a Clarice que não são dela. Acontece demais isso, né? De Clarice Lispector ter, né, montagens bonitinhas, né, com foto, com ilustração, textos que não são da Clarice Lispector. Isso só para citar um exemplo. É realmente muito complicado. Não, esse problema em relação à autoria também é complicado em relação como é que eu posso dizer, ao fato da literatura tomar o espaço, né, do virtual. Embora o que você tenha dito seja realmente uma realidade. Para um autor que inicia e que não está dentro do nicho das grandes editoras, a rede social ela tem um papel imenso, porque muitos músicos, por exemplo, que nunca nem fizeram shows ao vivo, conseguiram o sucesso do público pela internet. Então, assim, é muito possível. E é isso que eu queria te perguntar também. Quais ferramentas, assim, você pensa ser as ideais para um autor, por exemplo? Pronto, ativei o microfone. Eu volto a frisar aquele ponto, né? As redes sociais têm recursos assim fantásticos para integração do artista, do escritor, né? Falando numa acepção abrangente mesmo, né? Do artista, do escritor com o seu público, né? E até mesmo para ter uma interação mais direta e qualificada com o seu público-alvo, né? Então, assim, eu acho que tem boas ferramentas. Eu vou frisar, né, especialmente com relação à nossa área de atuação, que é a literatura, né? Eu acho que o escritor ele pode e deve compartilhar o seu cotidiano literário com os seus seguidores e seguidoras, né? Aí nós temos vários recursos, né? Tem o Recanto das Letras, eu tem vários escritores que se conheceram no Recanto das Letras e conseguiram alavancar, não é, o seu trabalho. Tem o Wattpad, as redes sociais em geral, Facebook, Instagram, né, que nós podemos utilizar para tratar mesmo, né, postar os nossos textos, né, o nosso cotidiano, né, a rotina mesmo, com relação à criação literária, né, e promover esse trabalho, né. O Instagram também, inclusive tem perfis específicos de divulgação. Eu acho isso muito bacana, essa iniciativa. Então, são ferramentas que a gente, se aprender a manejar, né, a gente vai ter um contato com sem número de pessoas interessadas naquilo que a gente se propõe fazer, né? É tudo uma questão de ter curiosidade e interesse para poder, né, de forma satisfatória, usufruir dos benefícios, né,
das redes sociais, né? Então, esse é o meu ponto. É uma questão da gente se dedicar, né? Isso envolve estudo, isso envolve vivência, né? Para aí sim atingir, né, um perfil de excelência no tocante mesmo ao fazer literário, né, sendo divulgado para as diversas plataformas que existem com esse intuito, né? É basicamente o que eu penso. O WhatsApp mesmo pode servir, o status do WhatsApp. A gente pode fazer listas de transmissão no WhatsApp, né? Tem a ferramenta do Stories, tanto no Facebook como no Instagram, né? As pessoas, que aquela informação disponível por um determinado número de horas, as pessoas vão ver, para aquelas que nos seguem têm interesse em ver como está sendo a nossa rotina. Então, se você cria um perfil voltado para a literatura, as pessoas interessadas vão estar acompanhando, né? E outro dia, só para finalizar, né? Outro dia, olha só, eu achei fantástico. Outro dia eu descobri uma academia literária, né, com um aplicativo para celular. Eu achei isso genial. Porque é algo que está na palma da nossa mão, está ao nosso alcance. Olha que bacana, né? E a gente geralmente associa, né, e é uma generalização indevida, academia é elitismo. Não, nós temos muitas academias, né, que se aproximam mesmo do público, né, que tem essa preocupação também de produzir cultura, de encurtar as distâncias, né? Então achei muito legal um aplicativo para celular de uma academia literária. Gratidão. Sem áudio. Áudio. A internet caiu, tive que voltar, peço desculpa por ter sumido do nada aí. Pietro, uma coisa que a gente também estava falando agora, antes de entrar, era sobre a gente... Enfim, eu tive conhecimento de um livro que se chama 10 argumentos para você excluir as suas redes sociais, né? Agora, é um livro, ele foi citado em um documentário da Netflix que fala sobre o problema das redes sociais. Na sua concepção, a rede social é nociva de uma certa forma para a gente ou não? Assim, por exemplo, enquanto autor. A rede social, de per si, assim, não é nociva, né? Tudo depende do uso. Depende do uso que a gente dá à rede social e suas ferramentas, e suas inúmeras possibilidades, né? Eu respeito o posicionamento do autor, ele tem alguns argumentos até interessantes, né? Mas deletar as redes sociais, né? Eu acho que seria um grande retrocesso. Pensando na esfera literária, seria um grande retrocesso, né? Eu acho que elas são uma tendência irreversível, ainda mais nesse cenário, né, preocupante que a gente vive, uma tendência irreversível e um papel democraticamente essencial, né? Democraticamente, em termos civilizatórios, é um papel essencial para integrar as pessoas, as organizações, né? Aí no âmbito literário, as editoras, os produtores, o pessoal da revisão e tudo mais. Eu não concordo, eu acho que seria um grande retrocesso, que eu acho que além disso, né, eu compreendo que as redes sociais estão suplantando muitas barreiras, né, que existiam, que estão aos poucos caindo, né, entre o escritor neófito que está começando, não é, e as editoras e o público, né? Eu vejo Sim. esse mérito nas redes sociais, é isso. Sim, obrigada pela resposta. Uma outra coisa também, tem um pessoal aqui fazendo uma pergunta, mas antes de falar sobre isso, o que você pensa? Com essa questão da pandemia, a gente teve um aumento na venda dos e-books. Você acredita que isso
é um fator positivo ou que isso vai interferir, quando tudo voltar à normalidade, isso vai interferir na nossa maneira, por exemplo, de vender os livros físicos? Se isso vai nos prejudicar de uma certa forma? Sabe que eu não vejo uma dicotomia, não é, entre o mundo digital e os livros físicos. Não vejo. Eu acho que tem espaço para ambos, tanto os digitais como os físicos. E é verdade, teve um crescimento assim admirável, mesmo substancial na venda de e-books e pubs, né? Mas não vejo essa dicotomia. Eu, por exemplo, eu comprei muitos livros nessa pandemia, né? Até também, por curiosidade, claro, crescimento literário, mas também para fomentar as lives que eu realizo também, né? Com esse intuito específico também, né? E boa parte desses livros foram livros físicos. Eu utilizei a internet, né? Eu utilizei as redes sociais para consultar sebos, editoras e tudo mais, né? Encontrar propostas interessantes, de livros e tudo. Então eu não vejo essa dicotomia. Eu acho que dá para conviver bem. Eu acho que dá para conviver bem. Tá bom. A outra pergunta é que é o João Ineco que está fazendo. Ele quer entender como que funciona a Academia Literária Digital, sobre a qual você falou. Então, essa academia que eu falei, eu não pertenço a ela. Eu citei como exemplo, né? Na verdade, eu citei como exemplo. Eu achei uma iniciativa interessante. Eu, infelizmente, não lembro a denominação da academia, mas só para responder a questão, excelente indagação, né, aliás, muitas academias, né, têm investido cada vez mais na comunicação digital. Né? Eu vou dar alguns exemplos. A academia que eu atualmente presido, que é a Academia Cruzeirense de Letras, Cruzeiro é um bairro aqui do Distrito Federal de Brasília, né? Daí a sua denominação. O nosso estatuto está no nosso blog. Nós temos a formação dela inteira, a história, o histórico, né? Formação da academia, composição da academia, estatuto, tudo disponível virtualmente. Né? E muitas parcerias foram celebradas, né, a partir dessas ferramentas, Blogspot, Instagram, YouTube, né? Então é uma tendência reversível. Eu acho que tem um espaço e é importante das tradições, né, dos ritos. Eu acho que é uma forma de engrandecer mesmo, né, a literatura, de imortalizar. Mas é importante também esse acesso mais democratizado, mais facilitado para todos. E as redes sociais e a internet são pródigas a possibilitar isso. Né? Sim, com certeza. Né? A gente tem, hoje em dia, é o que você falou, um autor que não está no nicho das grandes editoras, para ele é essencial ter uma rede social onde ele divulga o trabalho, né? Porque é o que vai fazer com que, normalmente, o que funciona muito é a nossa própria rede de contatos. A gente nem precisa contar muito com a editora que publica o nosso livro, mas a nossa própria rede de contatos pode ter um papel muito importante no momento de divulgar o livro. É um amigo que compartilha, um outro que curte, que comenta e que indica para outro amigo, e é assim que as coisas vão acontecendo, né? Com certeza, essa é uma dinâmica muito interessante, espontânea mesmo, né? As pessoas criam perfis específicos, né? Aí o autor, ele disponibiliza lá um resumo, a capa e tudo mais, às vezes um clipe, né? E aquele perfil vai divulgar e alcançar um número imponderável. Muitas vezes alcança bastante gente, né? Alcança bastante gente, é impressionante. A gente vai ter contato aqui com pessoas de diferentes regiões, estados, né? É muito legal, países, né? Eu, por exemplo, só para citar um exemplo, né?
nesse período de pandemia, eu tive muito contato com escritores, né, hispânicos, muito contato também, né, escritores, né, lusófonos, mas também hispânicos, né, com entidades culturais, coletivos, né, que fazem saraus online, emitem certificado. É muito legal, a gente vai conhecendo as pessoas, fazendo amizade, né, muito bacana. Não, com certeza, é uma troca muito importante. Pietro, conta um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória, os livros que você publicou, enfim, eu acho importante também o pessoal que não te conhece, né? Porque eu sei que tem aqui uma galera que te conhece, está aqui comentando, para saber um pouquinho mais sobre você. Eu agradeço muito a oportunidade, né? Eu acho que essas parcerias são fundamentais para todos nós. O coletivo engrandece e dá visibilidade ao individual, né? Cada vez a gente precisa ter essa consciência. Então, eu sou formado em Direito, né? Pela faculdade mais antiga aqui de Brasília, que é a UPS. Também sou servidor público federal pelo Ministério Público da União, né? E desde a tenra infância eu gosto de escrever, mas me identifico preponderantemente com a linguagem poética. Eu gosto muito de poesia. Comecei a escrever poesia por volta dos 12 anos, né? E tenho o meu blog, né? Entre a Caneta, o Papel e a Vida, que é pietrolemos.costa.blogspot.com, né? E foi engraçado mas a aproximação mesmo com a literatura, toda a sua grandeza, ela foi durante o período da faculdade, né? Foi o direito, né? O direito, ele é um conhecimento muito prudencial, né? Então ele vai se valer muito de aportes filosóficos e de outras esferas, né? Então foi a partir disso que eu entrei em contato mesmo com outros ramos do conhecimento e a literatura na sua grandeza mesmo, né? A prosa, a poesia, todas as suas facetas, né? E hoje tenho uma vida literária muito dinâmica, né? As redes sociais têm, com certeza, o seu papel, né, em todas essas conexões, né? E participo de algumas academias literárias e entidades culturais no Brasil e no exterior, e sou muito grato por isso, por conhecer pessoas fantásticas, pessoas que amam o que fazem, de forma espontânea, desinteressada, fomentam a literatura, né, buscam, através dos seus textos, transmitir mensagens de paz, de esperança, e o mundo está carente disso. Eu acho que nós somos fazedores de sonhos, né? É importante a gente angariar espaços, né? A sociedade vai se beneficiar muito disso, né? Eu acho que é muito importante, e eu agradeço a Helvete Edições, todos os parceiros e parceiras, por estar aqui e bater esse papo bacana com vocês. Mas basicamente essa é a minha formação, e só para finalizar, né? Os meus filhos, né? Minha obra de estreia, a minha estreia autoral, Entre a Caneta e o Papel, né? Pela Chiado, foi lançado em 2018, né? Entre a Caneta e o Papel, um convite à transcendência de poemas, né? De poemas. Eu amo essa capa, acho essa capa linda, 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 né? Entre a Caneta e o Papel. 2019, A Rosa dos Ventos, tá? A Rosa dos Ventos, poemas e ensaios sobre amor e poder, pela Arte e Letras, aqui de Brasília. Já é uma linguagem mais diferente, que vai mesclar poemas e ensaios, né? Juras de Poesia Eterna, 2020, bem recente, lançado no ano passado, pela mesma editora. E Urbanos. Urbanos já vai ser poemas e ensaios, né? Me atrapalhando aqui com a câmera. E Urbanos, pela mesma editora também, né? São capas muito bonitas, né? Um prazer imenso, né? Também produzir esses trabalhos, né? E esse ano vai ter novidade. A gente já estou com o livro pronto, né? Um livro de poemas
A editora eu não vou falar ainda, e acho que o título também deixa em segredo, ou fala o título? Né? Você que sabe. Não sei como é que é o acordo lá com a editora. É bom que já fica pro pessoal, deixar o pessoal atento, curioso, né? Lua a Pino. Né? Minha próxima obra vai ser lançada esse ano. Já acertei com a editora. Aguardem e fiquem atentos. Então, resumindo, essa minha trajetória. Os meus projetos. Todos os livros são de poesia, não é isso? Pelo que eu entendi, todos eles são de poesia, não é? Com exceção desses dois que vão ter ensaios também, né? A Rosa dos Ventos e Urbanos, que vão ter também ensaios, né? Entendi. E o meu projeto é esse. Uma curiosidade. Por favor. Uma curiosidade. Você trabalha, né, como servidor público, como você explicou para a gente, fez faculdade de Direito. Como é que funciona o processo criativo no meio disso tudo? Como é que uma poesia surge para você? Surge no meio do cotidiano? Ou você precisa de um momento, você se diz, agora eu vou escrever, você se força a escrever. Como é que funciona? Eu acredito muito no poder da observação, né? E assim, eu acho que o cotidiano é um laboratório fantástico. Né? Às vezes a gente tende a desmerecer o nosso cotidiano. A minha vida não é tão interessante. Tudo depende da sua observação. Né? Eu acho que o cotidiano é, sim, um lugar fantástico para a gente experimentar, produzir literatura. E eu gosto muito da frase do Ray Bradbury, né? Seja um camaleão, né? Mimetize a paisagem, seja uma pedra, deite na areia, né? Nesse aspecto da gente interagir com o meio que a gente vive, né? E tudo pode servir de gatilho para a criação literária, para o lúdico, né? Drummond, no meio do caminho, né? É uma poesia maravilhosa, né? Uma poética maravilhosa, e é o cotidiano, né? A gente poderia citar Cora Coralina, tem vários exemplos também, né? Manuel de Barros, né? A vivência do chão, né? Então, eu acredito muito na observação, em a gente se predispor, né? Se entregar à vida, não é? Sem subterfúgios, né? Se entregar de peito aberto, né? de coração limpo. E dá para falar de tudo, inclusive das mazelas, né? A poesia também não é só exaltar o belo, a natureza, o divino, mas a poesia também é libelo, também é denúncia, né? Também é exortação à consciência. Então, eu acredito muito no cotidiano como laboratório, como espaço importante aí para a produção literária, para o lúdico. Nesse caso, você escreve quando você vê alguma coisa, você já anota para moldar aquilo em forma de poesia. O que tiver à mão, pode ser os rascunhos do celular, aquele aplicativo, pode ser o WhatsApp. Importante, não pode perder a ideia, né? Os apontamentos são muito importantes para o escritor, para a atividade intelectual, né? Registrar, né? E estar atento. Sempre. O olhar sensível para a vida, né? Principalmente no momento difícil, né? No momento em que a gente, enfim, precisa mesmo anotar as pequenas alegrias, porque a gente não sabe se a gente vai poder vivenciá-las amanhã por estar em confinamento, né? E quantas belezas a gente tem conseguido contemplar em meio a essa pandemia, contos, poemas, antologias, falando sobre a pandemia. Né? Um volume assim expressivo de beleza, de encanto, né? Maravilhoso, maravilhoso. Não, a gente com certeza... A literatura ressignifica, né? Tem esse poder de ressignificar, né? A experiência, né? A gente está vivendo, né? A gente está vendo, assim, diante dos nossos olhos, a história que está sendo feita, né? Porque o momento que a gente está vivendo é um momento histórico. Então, tudo que a gente puder produzir nos dias de hoje, eu acho que todas as produções literárias que estão sendo feitas nos dias atuais, hoje, né? 2020, 2021, são registros, são textos que vão ficar para muitas gerações, né? Para os que vão vir depois de nós, e essas pessoas vão ler esses textos e vão falar, uau, isso aconteceu,
né? E, então, assim, a gente tem uma grande responsabilidade em mãos. Sem dúvida. E a literatura tem esse poder de se conectar com o tempo histórico, né? Com as contingências, com os acontecimentos, não é? E de imortalizar essas experiências, os aprendizados. A literatura tem esse poder. E também de ir na contramão do tempo, né? Como forma de questionar. A literatura é maravilhosa e nós somos suspeitos, né? Aqui. Somos suspeitos aqui. Com certeza. Pietro, eu vou pedir para você fazer as suas considerações. Eu deixo aberto para o público, caso o público queira lançar uma pergunta para o Pietro, que assim a gente tem mais uns minutos para conversar. Estou vendo aqui que o pessoal tá gostando da conversa, tá ativo. E, enfim, o Pietro participou do Festival de Poesia, né, Pietro? Já 2 ou 3 vezes? Experiência incrível. Várias, eu acho que foi só do primeiro que eu não participei. Todos do segundo em diante, participei. Não, é muito. Pra gente é um prazer, pra gente é um prazer a gente contar com poetas de tantos lugares diferentes, porque o lugar da onde vem traz muito a nossa escrita traz muito do lugar onde a gente vem, né? Das nossas raízes, de tudo que a gente vê. E você, eu acho que era o único representante de Brasília. Hein? Salvo engano, sim, mas realmente a literatura carrega muito da nossa identidade, do nosso pertencimento local. Eu gosto muito dessa expressão, torrão natal, acho bonita. Né? Nosso torrão natal, nosso cantinho, né? Verdade. Com certeza. Aqui eu tinha separado uma outra pergunta para você sobre o nosso tema, que era uma pergunta sobre a questão dos jovens, né? Que hoje, enfim, a gente sabe que os jovens utilizam muitas redes sociais, né? Nos dias de hoje. E como é que a gente pode evitar que as redes sociais nos roubem leitores, né? Num contexto em que os jovens estão o tempo inteiro no Instagram, no Facebook, e não pegam, assim, um livro para ler. Esse é um desafio que está posto, né? Realmente, mas, assim, eu acredito muito que as redes sociais, elas podem, tem ricas possibilidades, né? No sentido de suscitar interesse para a leitura, né? E tem perfis específicos com esse propósito de apoio à leitura, não é? De divulgação de autores contemporâneos, de divulgação da literatura tradicional, né? Dos cânones e clássicos, né? Então, as redes sociais, né? Como eu falei, isso tem muito a ver com o uso, né? Que as redes, eu, por exemplo, as minhas redes sociais são configuradas basicamente, predominantemente, para não dizer totalmente, predominantemente para literatura, né? Os meus perfis são configurados, tem um espaço para o pessoal ali e tudo, até porque o público gosta de conhecer quem está por trás da capa da obra. O público tem esse interesse. Como se formou o escritor, como se formou o poeta, como se formou aquela persona literária, não é? O público tem interesse, tem curiosidade por isso. Então tem um espaço na minha, mas é claro, isso aí é controverso, é a minha opinião, né? Nos meus perfis tem espaço para o pessoal, eu tento mesclar, mas a predominância da literatura, então eu vou ser reportado ali de comunidades, né, de perfis que estão alimentando os seus conteúdos, né, e outros assuntos mais chatos, etc., acabam não vindo para o meu feed. Né? Assuntos mais tóxicos, mais, né, complicados, acabam não vindo para o meu feed. Né? Tem a ver com a consciência do usuário. Acho que a consciência do usuário. Né? E nós, como influencers, como você bem disse, inevitavelmente, nós podemos contribuir para essa formação de consciência, né, de como usar as redes sociais, né, de não entrar no negacionismo das redes sociais ou demonização delas, que elas são nossas aliadas. São aliadas, não é, da literatura, são aliadas da democracia, são aliadas da cidadania. Sim.
Sim, da democratização da palavra, sobretudo, né? Porque uma vez que a gente não está no nicho das grandes editoras, é a internet que tem um papel fundamental de levar para o mundo, né? Porque, enfim, a gente pode alcançar, eu estou aqui na Suíça, você está no Brasil e a gente está se falando. E é assim que a gente consegue conquistar mais leitores, né? Pessoas que tenham apreço. E eu também não tenho uma visão pessimista em relação à internet, porque eu acho que a gente sempre pode pensar que, fazendo bem, nem que uma pessoa só tenha sido atingida com o bem que a gente faz, a gente já mudou a vida dessa pessoa e já valeu a pena, né? E essa pessoa, ela vai poder transmitir o bem para uma outra. E é o que acontece com a literatura. Às vezes um professor, ele tem 30 alunos numa classe, mas ele só consegue cultivar o amor pela leitura de 2 alunos. Esses 2 alunos vão fazer diferença lá na frente, né? Com certeza, eles vão influenciar os demais a tomar gosto mesmo pela literatura e tudo que ela possibilita, né? As redes sociais têm essa possibilidade de multiplicar, né, o conhecimento, multiplicar as interações, isso é muito bacana. A gente teve uma polêmica há pouco tempo, eu não sei se você assistiu essa polêmica, certamente ela vai ser falada também na live de sexta, sobre a qual a gente vai falar sobre Dom Casmurro, né, e o Exílio de Capitu, que é um livro que eu já sei qual é. A polêmica é sobre o Felipe Neto, Desconfia, né, que é o grande influencer digital, e ele declarou que ele achava uma bobeira os professores os professores de ensino médio no Brasil obrigarem os alunos a lerem clássicos como Machado de Assis. Né? Assim, o Felipe, ele tem milhões de seguidores, né, nas redes sociais. Como é que você vê uma declaração dessa? Olha, eu não sei qual foi o intuito dele ao fazer essa colocação, né? Talvez o intuito tenha sido algo interessante, tudo, né, de suscitar uma reflexão, mas a forma e o que está ao nosso alcance mesmo ponderar sobre a forma do pensamento dele, sobre como se externou a ideia, né? O intuito, o móvel a gente não desconhece, não tem nem como, né? Foi realmente muito equivocada, eu acho que foi um desserviço, né? Porque justamente por conta, né, desse déficit, né, que nós temos, né, de educacional, né? Nós temos um déficit educacional no país, né? Que é notório, né? O hábito da leitura também é um dado preocupante, né? Então, na posição dele como influencer, né, eu acho que faltou responsabilidade ao fazer ao lançar essa assertiva, né, generalizando, né, porque Machado de Assis é um ícone, né, é um símbolo nacional, respeitado mundo afora, né, e a gente fosse falar de Machado de Assis, ia precisar de uma live, talvez de um mês inteiro ou mais, né? Todo o legado que ele deixou. E a pessoa fazer um comentário desabonador, né, desse expoente da literatura, né? Talvez não tenha sido essa a intenção, mas foi a impressão que causou, e da literatura tradicional, em geral, né? Eu acho que foi um desserviço, né? Mas aí eu coloco o seguinte, né? No lugar dele, se eu faria da seguinte forma, né? Eu falaria o seguinte, que as escolas, o ambiente educacional, ele não pode e não deve ficar refém dos cânones. Os autores contemporâneos, os poetas vivos, os cronistas e contistas vivos, os escritores vivos, também têm muito a acrescentar, têm muito a dizer, e temos muito a aprender com eles. Talvez, no exercício imaginativo de suposição, né, talvez tenha sido esse o desiderato, a intenção do Felipe Neto, né? Agora, a forma foi realmente indefensável, ao meu ver, porque
colocou de uma maneira generalizada e tudo, né? Então, a minha colocação seria essa. A gente tem muito, e as redes sociais têm mostrado isso. Isso, para mim, é mais um ponto a favor das redes sociais. Mostrar que há outras listas, além das tradicionais, outras listas para serem lidas, outras listinhas de autores, né? Além dos célebres, dos renomados, dos que têm os holofotes, dos que têm a projeção midiática. Sim. Não, é muito importante a gente valorizar os escritores vivos hoje, né? É por essa razão que, por exemplo, no Festival de Poesia de Lisboa, a gente sempre tem um autor homenageado vivo, porque a gente quer fazer com que o trabalho dessa pessoa ele seja reconhecido enquanto ela está em vida, porque a gente sabe que muitos autores, né, do passado, muitos que vieram antes de nós, eles só tiveram reconhecimento depois que morreram. E isso é muito triste também. Talvez seja essa a dívida que a gente tem, que as escolas têm hoje em dia, né, de, enfim, obrigar os alunos a também conhecerem essas obras que não foram conhecidas na época. A questão disso tudo, né, que a gente tem que focar aqui é realmente o quanto de responsabilidade existe quando uma pessoa vai falar de literatura e quando ela tem não sei quantos milhões de seguidores, né? É esse o cuidado que a gente fala do Perico Neto e de muitos outros, né, que, enfim, você pode honrar o trabalho de alguém através das redes sociais, mas você também pode destruir o trabalho, tudo que a pessoa construiu, né, e isso é muito sério. Sem dúvida, um tweet ou uma postagem simples ali, mas equivocada e tal, pode gerar danos à reputação de alguém, né, que levou anos, uma vida inteira para construir de um escritor, né? Isso é temerário mesmo. A nós pesa uma responsabilidade equivalente, que nós somos, né? Cada um na sua proporção e tudo, mas nós somos influências, queiramos ou não, não é? Queiramos ou não. Não, com certeza. Pietro, eu vou pedir para você fazer as suas considerações finais. Agradeço muito, foi muito legal bater esse papo com você. Lembrando que, né, falando aqui para o pessoal que está assistindo, os livros do Pietro estão disponíveis para venda lá na loja virtual. O endereço é www.helvesiaedition.com. Tá lá na loja virtual da Helvécia e tá com preço promocional. Então, deem uma olhadinha lá na loja virtual para prestigiar o trabalho do Pietro e de todos os autores que estão participando da feira virtual. Olha, eu quero agradecer muito, né, a receptividade afetuosa aqui, nessa conversa muito agradável, muito proveitosa para mim, né? Dizer que iniciativas assim, elas merecem todos os aplausos, né? Porque incentivam, não é, a aproximação entre os escritores, escritoras, né? Todos nós que habitamos esse planeta literário, né? Diminuindo distâncias, né? Uma palavra aqui pode funcionar como um despertar para a pessoa que está do outro lado da tela. Uma ideia, não é, uma reflexão aqui pode transformar vidas, pode ressignificar, não é, o olhar de alguém sobre a vida, né? Então, eu acho que a literatura tem muito a dizer também, dizer para a humanidade, né? Nesse cenário, né, em que a esperança, né, muitas vezes é difícil a gente nutrir esperança, né? A gente muitas vezes se encontra pessimista, a situação é bastante difícil, o cenário, né? Mas a literatura pode, né, e vai sempre servir, não é, de combustível para a gente ter mais ânimo de viver, não é, e de ressignificar o nosso papel diante do mundo, né? Parabéns pelo evento, né, pelas conexões que estão sendo feitas agora e que vão ser feitas durante a programação entre escritores, artistas, não é, literatos, público, leitores.
pode ter certeza que nós vamos sempre oferecer o mínima parceria, né, para contribuir, não é? Nesses eventos, né, nessas ideias, né? Quero também, então agradeço a Elvete em nome da sua presidente Janine Rosa, agradeço aos parceiros que sempre prestigiam, né, as nossas atividades nas redes sociais, né, no Instagram, no Facebook, no YouTube, no blog, né, aos que nos assistem também, né, por se identificarem, né, com a literatura, com toda a sua riqueza, né, humanitária, né, e eu quero dizer que vou estar atento, prestigiando a programação, né, a programação do Conexões, tá certo? E deixo um abraço forte, fraterno a todos que nos assistem, né, e também vou fazer, brevemente, para finalizar, um merchan, né, que faz parte, né, da vida literária, a gente também, a autopromoção, né, ainda mais, né, nesse cenário, né, que a gente precisa divulgar mais. Então, meu Instagram, Pietro Costa, _escritor, tá? Pietro Costa, _escritor, tá? O WhatsApp é 61996576847, né? E dizendo aí para os amantes da arte poética, quem quiser ter o seu livro exposto, né? A sua biografia, vai ser um prazer, né? Dentro de uma agenda, de uma programação prévia, eu estou plenamente à disposição, tá? Pode entrar em contato no WhatsApp para o Faces da Poesia, que é transmitido no meu Facebook, tá? Às segundas-feiras, em torno das 20 horas. A gente faz a live, eu faço a live Faces da Poesia, tá bom? Muito obrigado, gente. Satisfação imensa e desejo êxito ao evento. Obrigada a você, Pietro, mais uma vez, pela participação, por ter aceitado o nosso convite. Lembrando aqui ao pessoal das próximas conferências, né, virtuais. Daqui a pouquinho, às 17 horas, a gente vai ter a Ceci Barbosa Campos, que é especialista em literatura africana, e ela vai estar falando sobre vozes femininas na diáspora africana. Vai estar falando sobre as 3 principais personagens da literatura africana brasileira. Amanhã, dia 16, às 14 horas, a gente tem a apresentação dos livros do autor Nelson Botega, do Rio de Janeiro. Às 18 horas, a gente tem a Daniele Monteiro, de Belo Horizonte, Minas Gerais, que vai estar falando sobre escrita imersiva, conexões de um olhar que olha. No dia 17 de fevereiro, a gente tem o professor doutor René Dantes, que vai falar sobre gestos de perdão em um mundo em conexão. Às 15 horas do dia 17 também temos a Bernadette Bruto, que vai falar sobre a memória transgeracional na literatura. No mesmo dia 17, também a gente tem o médico, né, presidente da Academia Brasileira de Médicos e Escritores, Leslia Luan, que vai falar sobre o seu novo livro, Deus na Terra dos Homens. Dia 18 de fevereiro, a gente tem um professor doutor da Universidade Federal de Minas Gerais, o Evaldo Balbino, que também vai apresentar os seus livros de poesia. E dia 19 de fevereiro, a gente tem um papo com a Ivanilde Moraes de Guzmão, lá de Recife, que vai estar falando sobre a produção literária do autor pernambucano Raimundo Carreiro. E às 5 horas do dia 19, para fechar nossa programação, a live sobre Machado de Assis Leitor e o drama de Capitu, com a professora doutora Glória Viana. Pessoal, estou olhando aqui os comentários do pessoal. A gente tem aqui, Pietro, a Patrícia, que diz que já adquiriu 2 livros seus. Alguém perguntando... Um abraço para a Patrícia. Uma excelente poetisa, aliás. Eu não entendi a pergunta da Rosângela, que perguntou: tem poesia? Ah, ela quer que você reclame uma poesia. Então vai lá, Pietro, para a gente fechar uma poesia. Claro, agora, se for agora. Deixa eu, rapidinho, só para eu abrir aqui. Deixa eu
pegar aqui um rapidinho. Aqui. Vou recitar, então, um poema recente, né? Que eu fiz em homenagem a Clarice Lispector, tá joia? Tá bom. Os Mundos de Clarice. A máquina de escrever pulsa nas teclas saltitantes e atrevidas. Parecem ter vida. É a imaginação febril que desliza no toque sutil da nicotina. Faz parte da rotina. Instantes insaciáveis devoram linhas entre atos, monólogos e filosofias. Caminha nos desvãos das perspectivas entretidas. E flutua e respira em polissíndetos e vírgulas, ares existencialistas. Busca confluências a errática diva, na verve indagativa face claríssima, um olhar suspenso nos mistérios da vida. Musa ou medusa, o que parece, não sei afirmar, mas embevece os olhos e petrifica o olhar. Alguns trechos do poema Os Mundos de Clarice. Que lindo! Gratidão. Que homenagem! Parabéns! Muito obrigado. Muito legal, Pietro. Muito obrigada mais uma vez. E até a próxima. Até a próxima. Estamos juntos, não estamos muito longe, né? Não, a tecnologia nos mantém conectados. Ela encurta distâncias. Pessoal, obrigada também pela audiência de vocês. Peço aí a gentileza, se vocês puderem compartilhar a programação e ajudar a gente a divulgar para cada vez mais pessoas. Eu acho que vai ser bem legal. Obrigada, Pietro. Tchau. Abraços virtuais. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau. Obrigado, Janine.